dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Papo Franciscano. Nosso Papo Franciscano de hoje é com o psicólogo clínico Rodrigo Mocco. Ele é mestre em psicologia e especialista em logoterapia. Rodrigo, bem-vindo. Muito obrigado, agradeço muito pelo convite. Uma alegria estar aqui com vocês para a gente bater esse papo. Que bom. Rodrigo, como é que surgiu o seu interesse pela psicologia? Bom, eu costumo dizer que, na verdade, foi a psicologia que me descobriu ali, que me chamou, e não eu que a escolhi. Por quê? O meu cenário é basicamente o seguinte: eu estudei a vida toda em escola pública. E ao longo da minha formação ali escolar, eu não tinha tão claro esse desejo de fazer faculdade e nem estava posto diante de mim a possibilidade, de uma forma concreta, assim, de cursar o ensino superior. Então, na adolescência, eu tinha até um interesse ali pelo futebol, sonhava ser jogador de futebol, aquela coisa toda. Fiz ali a formação na base e tudo. E quando eu estava me formando no ensino médio, eu acabei desistindo da carreira no futebol e, a princípio, eu não ia fazer faculdade, assim, não estava dentro do meu horizonte. Acabei o ensino médio e aí, pela primeira vez aqui em Petrópolis, teve uma parceria ali da universidade com a prefeitura, com oferta de bolsas integrais para os alunos que vieram da escola pública e conseguiram uma boa nota no vestibular. Então eu fiz esse vestibular, consegui uma boa nota e consegui essa bolsa, uma bolsa integral para cursar a faculdade, que foi um fato novo na minha vida. Assim. Não tinha essa possibilidade nem de pagar e tampouco de pensar numa universidade pública, porque teria que mudar de cidade e a gente não tinha condições financeiras para isso, né? E aí eu fui fazer a minha matrícula na faculdade e o curso que mais se aproximava da minha trajetória era educação física. Então, meu desejo inicial era cursar educação física. Eu cheguei para me matricular e não tinha mais oferta para educação física. E aí as moças que estavam atendendo lá na matrícula disseram assim: olha, você tem aí 4 opções: o direito, ou engenharia, e aí poderia ser qualquer engenharia, administração ou psicologia. Aí eu parei assim, pensei, nunca pensei em nenhuma dessas áreas, né? Aí eu fui, liguei para minha mãe, aí expliquei para ela, falei: mãe, o que eu faço? Minha mãe também, ela não tinha muita condição de me orientar em relação a isso. Ela falou: não sei, meu filho, talvez direito dê mais dinheiro aí dessas, né? Faz direito. Aí eu falei: bom, não sei, nunca pensei em fazer direito e tal. E aí eu fiquei ali pensando e eu tinha que fazer a matrícula para aproveitar a bolsa, não podia perder aquele prazo de inscrição. E aí eu fiquei tentando evocar na minha memória alguma experiência que me conectasse a alguma dessas áreas. E aí é curioso, porque a minha conexão, já vou até antecipar um pouco esse tópico, ela já veio através do Viktor Frankl e da logoterapia. Porque, por fazer parte de grupo de jovens na minha paróquia, etc., eu tinha sido apresentado às obras de um autor católico, um bispo, que é o Dom Rafael. Tem um livro dele muito famoso, que circulou muito aqui na diocese naquela época, que era o livro A Força da Juventude. E o Dom Rafael era um autor que era muito influenciado pelo pensamento do Frankl. Então eu conhecia a obra do Frankl através de Dom Rafael. E aí foi essa associação que veio na minha cabeça na hora. Eu falei, pô, eu gosto do Dom Rafael bebe ali na fonte do Frankl, eu vou fazer psicologia. E eu fui lá e me inscrevi em psicologia. Mas, curiosamente, nesse primeiro momento eu até pensava que, na primeira oportunidade, eu ia pular fora e procurar educação física. Só que, não, eu gostei. Eu comecei a fazer a faculdade, gostei, fui me identificando, e aí eu fui fazendo uma interlocução entre a psicologia e a filosofia, que é outra área também de interesse, e aí a coisa funcionou. E aí eu costumo dizer isso, que, na verdade, foi um processo ali de chamado, meio de convocação. A psicologia me convocou e eu consegui ter ali naquele momento a percepção para ouvir e atender esse chamado a essa área. Para quem deixou o futebol, você acabou fazendo um gol de placa, né? É Não era verdade. caso. É verdade. Oh, legal. Quando eu conheci a minha esposa, né, e logicamente acabei começando a frequentar a comunidade dela, foi quando eu também te conheci, né? Sim. E eu sempre dizia, eu acho que esse rapaz faz educação física. Porque o jeito era muito dessas pessoas que gostam mesmo de fazer educação física, o modo de vestir, Exatamente. né? Aí depois, poxa, fiquei sabendo que era psicologia, falei, que interessante. Mas, olha, eu tenho tanta coisa para te perguntar, cara. Mas eu acho que a primeira coisa que eu queria que você falasse um pouquinho, que eu acho que é uma questão que a gente precisa, principalmente o psicólogo,
No meu caso, como historiador, eu também acabo tendo que fazer essa separação, né? Uhum. Religião e história, né? Sim. E como é que você faz essa separação? Religião e psicologia, né? Eu acho que em determinados pontos uma acaba ajudando a outra, né? Sim. Mas profissionalmente talvez isso tenha que ser um pouquinho levado de uma maneira mais cuidadosa, né? Uhum. Como é que você trabalha essa dupla formação, essa dupla esse modo de vida, né, que você tem, que eu sei que é muito religioso, e também, né, a questão do psicólogo como profissional? Cara, perfeito. Ótima questão que você traz, Michael. Eu vejo assim, na verdade, eu acho que você quando você foi fazer a pergunta, você foi formular, você já trouxe aqui uma perspectiva que é muito valiosa para pensar isso, assim, que é olhar para esses temas numa lógica de complementariedade e não de mistura. São duas coisas diferentes, assim. É importante entender que o ser humano, na sua integralidade, tudo se mistura, no final das contas. Na verdade, a gente é uma unicidade na multiplicidade, né? Então, todos os nossos interesses, os nossos gostos, as nossas vivências se misturam e estão presentes na unidade que somos nós. Só que dentro disso, para fins didáticos, assim, ou de identificação de cada área, a gente consegue tranquilamente identificar que, bom, esse tópico aqui é um tópico que diz respeito à questão religiosa, aqui diz respeito à questão psicológica. Então eu vejo dessa forma, que elas se complementam, mas que cada uma diz respeito à sua área. Muitas pessoas me perguntavam isso na faculdade, às vezes com essa preocupação, né, como é que vai ser quando você estiver atendendo? Como é que você vai fazer para não misturar? E lá na faculdade a minha resposta já era essa, é o que eu continuo dizendo até hoje. A questão é simples, assim. Eu lido com muita seriedade com a psicologia, lido com muita seriedade na religião. Quando eu estou falando de um assunto religioso, eu como católico, as minhas fontes de autoridade são o catecismo, as Sagradas Escrituras, a palavra do Papa. Então, o magistério é a palavra do Papa e ali as Escrituras, né? A tradição apostólica ali, né? E na psicologia, minha palavra de autoridade é o código de ética do profissional de psicologia. Então aqui eu me norteio pelo código de ética do profissional de psicologia, pelos manuais que me orientam ali na prática e na atuação, e eu vejo dessa maneira, que aquilo que é bom é sempre complementar. Tem uma ideia de um grande pensador, que é o Louis Pasteur, um médico. O Pasteur diz que pouca ciência afasta de Deus e muita ciência aproxima de Deus. Essa ideia, assim, né? E muita ciência aproxima da verdade ali. Sim. Então, eu acredito que quanto mais a gente mergulha, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se aprofunda, a gente vai ver que no final das contas, as boas ideias, os bons autores, enfim, as boas propostas, elas convergem para a mesma direção, que é essa direção da iluminação da consciência, do despertar da potencialidade humana. Então, eu vejo que, de fato, os conteúdos se complementam sem que um interfira de uma forma negativa no outro. Perfeito. Agora, eu acho que a gente consegue fazer uma ligação com um problema que talvez seja o problema do século, que é a ansiedade. Uhum. Isso tem afetado tanto o lado religioso quanto o lado das pessoas que não são religiosas, inclusive o clero. Sim, né? A gente sim. tem tido várias notícias aí de padres, né, com depressão, né, e talvez por conta de uma ansiedade, não sei. Sim. Né? Eu queria que você, de repente, falasse um pouquinho sobre essa questão, né? Claro, trazendo a tua experiência como psicólogo, né? Como lidar com isso? Porque eu acho que a gente, de repente, possa, né, instruir as pessoas para que elas possam ter pelo menos uma ideia de como lidar com isso, né? Porque a pessoa... Pode falar. Se não me engano, a OMS disse que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, não é isso? E assim, a pessoa, quando ela está ansiosa, ela fica cega, né? Ela não consegue ter uma perspectiva de saída daquilo ali, né? E a gente tem dois problemas, né? A cegueira de não ter uma perspectiva de saída e a vergonha de procurar ajuda especializada, né? Exatamente. Sim. Então, eu acho que a tua palavra agora ia ser bastante interessante para as pessoas que estão nos escutando e que, de repente, queiram também fazer o teu curso, né? Depois a gente vai falar um pouquinho melhor, né? Mas se você puder falar um pouquinho sobre isso. Claro, aqui dentro dessas pautas que vocês levantaram tem muitos assuntos aqui para a gente abordar, assim, né?
Acho que a primeira coisa, e essa distinção é importante ser feita, e pouca gente tem feito atualmente, assim, a meu ver, que é a distinção entre a ansiedade como um reflexo natural da experiência humana e a ansiedade patológica, a ansiedade que precisa ser investigada, que precisa ser tratada. Então, a primeira coisa é fazer essa distinção, assim, né? Olhar para a ansiedade não como uma vilã, mas como uma aliada, como uma parceira, em primeira instância. Por que eu digo isso? Assim, né? Porque a ansiedade ela faz parte do reflexo do nosso instinto de sobrevivência. Dentro da psicologia, por exemplo, ela é entendida como a reação de luta ou fuga, que é aquilo que desde os nossos antepassados está presente na constituição humana ali, que faz com que a gente preserve a nossa própria espécie, a nossa própria vida. É uma defesa, né? É uma defesa. Então vamos pensar lá nos nossos antepassados na floresta. De sobrevivência, isso aí. O cara está ali na floresta e aparece uma fera ali, parece um lobo para atacar ele. Então o que o corpo vai fazer? O corpo vai acionar o instinto de defesa dele para que ele consiga lidar com aquele perigo que é aquele lobo que está se aproximando. E por isso o termo é luta ou fuga. Porque você tem duas alternativas diante do lobo. Ou você vai brigar com ele, vai lutar contra ele ali para tentar sobreviver, ou você vai tentar fugir dele, vai tentar correr. Então, o que a ansiedade produz? Ela vai aumentar a adrenalina no corpo, provocando uma circulação sanguínea mais intensa, por isso que o batimento cardíaco acelera, por isso que provoca ali a sudorese. Eu estou descrevendo aqui os sintomas que quem já experimentou ansiedade vai ter experimentado ali, sentido no próprio corpo, né? Então, o suor nas mãos, aquela sensação, às vezes, de um sufocamento no peito, o batimento cardíaco acelerado, a respiração ofegante. Por quê? Porque tudo isso é a ação da adrenalina no corpo para proteger. Então, repara, a ansiedade ela tem essa finalidade protetiva. E quando ela está protegendo, o que ela quer gerar? Maiores reflexos. A capacidade de correr mais rápido, a capacidade de ter mais força para enfrentar um risco ali numa luta. Só que o que acontece no nosso tempo? A gente não está, como os nossos antepassados, sujeitos a encontrar com as feras nas ruas, né? Então as nossas tensões são tensões que estão muito mais no campo mental, emocional. Então é a tensão diante da entrevista de emprego que eu vou fazer, diante da conta que vence amanhã e eu estou preocupado porque o dinheiro ainda não está na minha conta para conseguir pagar, a tensão de lidar com os conflitos familiares que eu estou lidando, com a hospitalização de um ente querido. Então são essas as questões que vão provocando essa tensão, assim, né? O desemprego, enfim. Então essa tensão vem sobre mim. O meu inconsciente ali, né? O meu instinto de sobrevivência, que não é iluminado sempre pela razão, ele é instintivo, ele entende que tem algum risco acontecendo, ele interpreta que tem um risco e ele produz essa autodefesa para mim, que é o aumento da adrenalina. Só que essa adrenalina aumenta e eu não tenho onde descarregar essa adrenalina, percebe? Porque se eu tenho o lobo diante de mim, eu vou correr, ou eu vou ter que enfrentar ele na mão. Só que se eu tenho a preocupação com o desemprego, como é que eu vou lutar contra o desemprego? Como é que eu vou fugir do desemprego? Percebe? Se a minha tensão é um problema, um conflito familiar, como é que eu vou lutar, materialmente falando, né, com isso? Como é que eu vou fugir disso? Eu não consigo. Então essa tensão fica reprimida dentro do meu corpo e ela vai produzindo esses impactos sem que eu consiga exteriorizar essa potência da ansiedade. Então é como se essa ansiedade fosse acumulando em mim, gerando uma experiência cíclica. E é isso que tem gerado o transtorno de ansiedade. Tá? E aí ele vai ter várias classificações diferentes ali dentro do CID, né? Mas a premissa é basicamente essa. E, de fato, você tinha falado sobre o Brasil ser considerado o país mais ansioso do mundo. 1/4 da população brasileira hoje consome ansiolítico. Isso é um dado extremamente significativo, né? 1 em cada 4 pessoas no Brasil está consumindo ansiolítico nesse momento. Assim. Então, isso, de fato, é alarmante. E o que produz isso? E uma série de fatores. Né? Primeiro, pensar que a gente vive um ritmo muito acelerado. A nossa vida é muito acelerada, a nossa rotina é muito acelerada, e com isso, muitos autores já denominam aqui um precursor, aqui, um precedente para o desenvolvimento da ansiedade, seria a síndrome do pensamento acelerado, SPA, que é esse pensamento que não para. A nossa cabeça está girando o tempo todo com preocupações, com tensões, com situações para resolver. E tem processos que são básicos para o ser humano, que são essenciais
para o bom funcionamento da nossa mente que a gente não consegue mais preservar agora. Por exemplo, a gente não se desconecta, hora nenhuma. Às vezes eu vou fazer palestras em escolas e eu pergunto para os alunos, assim, eu falo, gente, quanto tempo vocês conseguem passar só com vocês mesmos no dia? Sem mais ninguém, sem estar falando com ninguém, sem estar mexendo no celular. Aí quando eu vou aprofundando a pergunta, eu vou vendo as carinhas de que, cara, acho que eu nunca faço isso, sem ouvir música. Só você e você, pensando sobre a vida. E aí muitos ficam assim, cara, acho que tempo nenhum. Então, imaginem isso, num dia, na semana, no ano, e às vezes a gente passa semanas, meses, anos, nesse ritmo sem parar. E aí você fala assim, mas pelo menos a gente dorme, né? Só que mesmo o sono, vamos pensar no sono, às vezes a gente até adormecer tá com tela, ou na TV, ou no celular, adormece sobre o efeito da tela, adormece ali num horário já ruim de dormir, às vezes muito tarde, às vezes com o cérebro hiperestimulado, e quando acorda de manhã, já acorda pegando no celular, e a primeira coisa que faz é olhar para o celular. Então a nossa mente simplesmente não para. E isso, de fato, é extremamente nocivo para a nossa saúde. Um outro fator é o próprio fator social, econômico mesmo. A gente vive num país que passa por muitas instabilidades há algum tempo. E isso aumenta as tensões, é natural. Então a gente tem tensões que são constantes em relação a, cara, como é que vai ser da minha vida, como é que vai ser, enfim, da minha família, eu vou conseguir pagar minhas contas, eu vou conseguir trabalhar, eu não vou. Isso também produz uma tensão constante sobre o nosso pensamento. Então, uma série de fatores aqui, seja dos nossos hábitos, seja da condição sociopolítica, desse recorte, desse momento que a gente está vivendo no país, uma série de questões que influenciam diretamente na forma da nossa mente se comportar, do nosso cérebro se comportar, e sem dúvida nenhuma isso desencadeia aí a gente poderia chamar assim, né, uma epidemia de ansiedade. A gente tem uma ansiedade num nível quase que epidemiológico ali, assim, né? De fato, as pessoas são profundamente impactadas por esse mal, e esse é um grande desafio para a gente. Assim. Eu me recordo de experiências como psicólogo escolar, por exemplo, de eu estar indo para a escola, muitas e muitas vezes isso. Antes de eu chegar na escola, a direção, a coordenação já me ligando cedo e dizendo, olha, já tem uma aluna que acabou de ter uma crise na sala, o outro que não sei o que e tal. Então é muito recorrente, infelizmente realmente muito recorrente os casos de ansiedade, e eu penso que é um dever nosso, de fato, falar sobre isso, ensinar sobre o assunto, porque eu acredito muito nessa potência libertadora do conhecimento aqui. Então, quando eu conheço sobre um tema e eu entendo que é possível ter atitudes que são preventivas em relação àquilo, isso já faz toda a diferença. É possível prevenir a ansiedade. É possível reduzir os riscos dela acontecer. É possível ter estratégias na rotina que ajudem a ter uma vida mais desacelerada e, com isso, uma vida mais saudável do ponto de vista mental. Sabe? É possível, no meio de uma crise ansiosa, até no meio de uma crise, encontrar meios de fazer com que aquela crise cesse. Então, ter esse conhecimento, ter o domínio desses conteúdos, ajuda. É claro que nada substitui o processo de tratamento mesmo, né? A terapia, o profissional de psicologia, de psiquiatria, quando necessário, mas, via de regra, para as situações do cotidiano, ter o conhecimento e saber quais ferramentas podem ajudar tanto a prevenir quanto a atenuar os efeitos quando acontecer, já faz muita diferença. E eu penso que espaços como esse que a gente está tendo, espaços como o curso que a gente vai ter, privilegiam que essa informação de qualidade chegue bem embasada, chegue para as pessoas, e com isso as pessoas consigam lidar melhor com esse tema, né? A hereditariedade influencia de alguma forma esse quadro de ansiedade? Pais ansiosos, filhos ansiosos obrigatoriamente ou não? Não tem nada a ver. Obrigatoriamente não, mas sempre tem uma influência, né? Tem aquela velha discussão, seja do campo da psicologia, seja do campo da sociologia, entre hereditariedade e meio. É sempre difícil conseguir identificar o que é hereditário e o que é influência do meio, até porque a hereditariedade e o meio se confundem com muita facilidade. Assim. Então, por exemplo, quando você pensa numa criança exposta ao ambiente do lar, ela está muito sujeita a ser influenciada pela personalidade dos pais, percebe? Pelo jeito de ser dos pais. Então, naturalmente, esse jeito vai produzir uma influência sobre a criança.
Aí, o que é hereditário ali, né? O que é passado na hereditariedade, o que é passado no meio. A gente não consegue muitas vezes diferenciar, mas fato é que essa influência do jeito de ser dos pais afeta, sem dúvida nenhuma, a criança. Mas uma coisa que é legal, até dentro da logoterapia, é exatamente isso, né? Por isso que eu te disse que obrigatoriamente não. Porque o Frankl, ele vai partir sempre desse princípio de que nós não somos seres determinados pelo nosso meio ou determinados pela nossa hereditariedade. O Frankl tem um conceito do ser humano como ser autodeterminante. E essa leitura é bonita, assim, né? Ele vai dizer, o meio me influencia, sem dúvida, a genética me influencia também, só que a maior influência que exerce sobre mim é a influência da minha própria liberdade. Ou seja, é a capacidade que o ser humano que é consciente, livre e responsável tem de decidir sobre si mesmo, de decidir sobre o seu próprio destino. Então, sem dúvida, tem essa influência, mas uma vez que a gente consiga identificar aquelas características na pessoa, aquele desafio ali a ser trabalhado na pessoa, e trabalha com ela a potencialização da liberdade dela, ela consegue fazer escolhas que contrariam, vamos dizer assim, as projeções iniciais dela, sabe? As influências iniciais que ela recebeu, e consegue mudar, inclusive o próprio jeito de ser mesmo, a própria forma do cérebro, o ritmo do cérebro funcionar. Tudo isso pode, e o ideal é que seja alterado mediante ao bom uso da consciência e da liberdade da pessoa, sabe? A gente falou em logoterapia, mas muita gente já deve estar se perguntando o que é isso. Verdade. Você pode explicar pra gente? Claro, claro que posso. Muito bom você ter lembrado, porque eu fui entrando aqui de sola no assunto e não contextualizei. Eu posso até pegar o livro aqui para mostrar ou não? Esse livro aqui, o pessoal que está assistindo a gente, é uma obra que eu recomendo muito a leitura. É um livro do Viktor Frankl, que é o fundador da logoterapia. Essa obra ela foi reconhecida ali pela Associação Norte-Americana de Letras como uma das 20 obras mais influentes do século passado. Então, é de fato uma obra-prima, assim, e é uma baita introdução ao tema da logoterapia. Bom, a logoterapia e a análise existencial é uma corrente da psicologia que foi desenvolvida por esse autor, um austríaco chamado Viktor Frankl. O Frankl é um doutor ali em medicina, ele fez um trabalho muito significativo na terra dele, em Viena, e o que moveu o trabalho dele inicialmente eram crises parecidas com o que a gente está falando hoje, né? O Michael formulava a pergunta ali anteriormente sobre os males da ansiedade, da depressão, né, no início do nosso século, e o Frankl, no início do século passado, um século atrás, ele viveu a Primeira Guerra na Europa. Assim. Então, ele viveu os impactos da Primeira Guerra Mundial ali. E nesses impactos da Primeira Guerra, ele via o quanto os jovens estavam desesperançosos em relação à própria existência. Então, o diagnóstico que ele fazia como médico psiquiatra daquele tempo era que havia um profundo vazio existencial naquele contexto social, naquele recorte histórico ali. Então, o que ele começou a fazer? Um trabalho de prevenção ao suicídio. Essa foi a premissa dele ali. Então, cara, como é que eu consigo trabalhar com esses jovens para que eles não se matem? Eles estão desesperançosos, eles olham para a realidade e veem um mundo de guerra. Como é que esse cara vai olhar para a vida e vai querer continuar vivendo? Como é que ele vai ter esperança na vida? E aí ele foi estudando profundamente. Ele foi um aluno de Freud, tanto que a escola, a logoterapia, ela é conhecida como a terceira escola vienense de psicoterapia, porque ela decorre de duas outras escolas, né? A primeira, que é a psicanálise de Freud, a segunda, que é a psicologia individual do Alfred Adler, e a terceira escola, sim, é o Viktor Frankl com a logoterapia. Então ele vem dessas escolas anteriores, ele bebe muito da fonte do Freud, do Adler, ele participa desse ciclo de discussões sobre os temas de saúde mental naquele período. Do Jung, não? O Jung não diretamente, não teve uma influência direta, embora o Jung também tenha participado desses círculos, desses grupos. Que o Jung também foi um discípulo de Freud. Né? Foi também um discípulo de Freud ali. O Freud, na verdade, ele foi um grande inventor mesmo ali, assim, né? Ele tem um mérito inventivo muito forte. Quando eu digo que é inventivo, é porque o Freud foi uma pessoa capaz de pegar toda a tradição do pensamento, a gente chama na psicologia de história das ideias psicológicas, que era aquilo que se falava sobre psicologia antes da psicologia existir, propriamente.
Então a gente vai desde lá dos árabes antigos, dos egípcios, da Grécia Antiga, aí vem sim a filosofia sistematizada como a gente conhece, né, os pré-socráticos, socráticos e daí por diante. Então ele pega toda essa tradição do pensamento, da história das ideias psicológicas, ele sistematiza isso, esse é o grande mérito do Freud, e ele coloca isso a serviço das pessoas dentro da perspectiva da aplicação clínica. Ele é um dos precursores, né? Por isso que ele é chamado de pai da psicologia. Porque ele não como o inventor da psicologia, teve gente antes dele, né? Tem um laboratório de Wundt, que antecede o Freud, das pesquisas laboratoriais em psicologia, mas o Freud é inventivo no sentido de pegar tudo isso e trazer isso para uma prática, colocar a serviço da pessoa. Isso é fantástico. Você pega ali séculos de tradição do pensamento humano e aplica aquilo àquele paciente específico para ajudá-lo nas demandas psicológicas, emocionais dele. Então o Frankl, inclusive, vai dizer isso. Ele diz que, se referindo a Freud e a Adler, ele vai dizer, né, esses caras são gigantes, assim, eles são muito maiores do que eu não me comparo com eles. Só que, aí ele traz essa leitura que eu acho bonita, ele vai dizer, eles são gigantes, e eu, citando, parafraseando o Isaac Newton, né, eu sou o anãozinho, mas eu sou o anão que conseguiu subir nos ombros desses gigantes e enxergar uma coisa que eles não enxergaram. E o que é isso que ele considera que enxergou e que Freud e Adler, por exemplo, não enxergaram? É que tanto Freud quanto Adler tinham uma visão bidimensional do ser humano, que era o ser humano físico e psíquico. E aí, dentro dessas duas dimensões, o que Freud considerava? Que a busca primordial do ser humano, a maior das buscas do ser humano, era a busca por prazer. Então, toda a perspectiva da psicanálise, ela vai estar ancorada nessa ideia de um ser humano que busca essencialmente experimentar prazer. O Adler, por sua vez, ele já questionou essa premissa do Freud e ele trouxe uma outra premissa, uma ideia nova ali, que era a ideia do ser humano na busca por poder. Vai dizer, não, o ser humano até busca prazer, sim, só que mais do que prazer, o ser humano busca poder. E a novidade do Frankl, esse subir nos ombros do gigante e ver adiante, é que ele entende, ele concebe uma terceira dimensão. Ele vai dizer que o ser humano é físico, é psíquico, mas é também noético, ou espiritual. Não no sentido religioso aqui da palavra, mas espiritual no sentido dessa concepção do espírito humano, de uma dimensão humana que seja ali imaterial, que transcenda simplesmente o corpo e a psique. E aí ele vai dizer que a busca essencial do ser humano é maior do que a busca por prazer, porque o ser humano pode ter acesso ao prazer e ainda assim ser frustrado existencialmente. É maior do que a busca por poder, porque o ser humano pode ter todo o poder, e inclusive a gente pode até somar, ter todo o poder e ter todo o prazer e ainda assim ser frustrado existencialmente. Mas o que realiza de fato o ser humano é encontrar um sentido na sua vida. E é aí que vem a logoterapia. A logoterapia, a própria raiz etimológica da palavra, logo vem de logos, que é sentido, e terapia, a cura. Então a logoterapia é a cura através do sentido. Então é essa busca por encontrar sentido na vida como uma motivação inicial, essencial do ser humano. Então, o que a gente quer na nossa existência? A gente quer encontrar um sentido pelo qual viver. E é a partir daí que ele desenvolve todo o trabalho dele, já com os jovens lá em Viena. Então, como é que eu consigo fazer com que esses jovens parem de pensar no suicídio? Quando eu consigo ajudá-los a olhar para a existência e a identificar que é possível encontrar um sentido nessa vida, sabe? E aí, posteriormente, na Segunda Guerra, ele é prisioneiro nos campos de concentração, o próprio Frankl. Ele passa durante 6 anos como prisioneiro nos campos de concentração, e esse livro fala sobre isso. E lá também ele vai fomentando, diante dos mais profundos sofrimentos que alguém pode vivenciar, inclusive a perda da própria família. Ele perde a família dele toda lá, todo mundo morre. Ele é o único que sobrevive durante os tempos de prisioneiro. Então, passando por sofrimentos intensos, ele vai, vamos dizer assim, refinando essa concepção de que o que move o ser humano a continuar acreditando na vida, continuar tendo esperança na própria vida, é ter encontrado um sentido pelo qual viver. Então, toda a perspectiva da logoterapia está muito associada a essa ideia do sentido na vida. Isso é perfeito. É porque eu acho que a ansiedade é justamente isso, né? A pessoa não vê um sentido, né? Em nada que ela faz, né?
E essa ideia do Frank eu acho interessantíssimo porque ele viveu isso na experiência, né? Eu acho que ele conseguiu transparecer aquilo que ele viveu realmente, Exato. não foi só uma teoria, né? Uhum. Realmente foi uma prática, né? Eu acho muito legal essa ideia do. Eu não tinha tanto contato, eu comecei a ter contato por causa de você. Ah, que bacana, que bacana. Interessante que a vida não é só pagar boletos, né? Agora você Exato. está falando do jovem, eu estou pensando, tá, o jovem realmente que não encontra um sentido para a sua vida é triste. Mas e o sujeito que chegou ao que a gente chama de meia-idade? Aos Uhum. 40, aos 50, aos 60, e só agora ele se deu conta de que a vida dele não teve sentido. Uhum. Como é que fica? Sim, sim. Não, e o que é legal de fazer essa constatação aqui, né, que você está trazendo, o próprio Franco ele traz uma leitura muito legal de presente, passado e futuro dentro da obra dele. E ele vai dizer que é sempre importante a gente conseguir diferenciar a característica desses três tempos na nossa história. Ele fala que o passado é um tempo eternizado na nossa história. O passado é um tempo que eu não consigo mexer, não consigo voltar e fazer alguma coisa de diferente lá atrás, né? Então, a pessoa nessa situação que você descreveu, tá ali na meia idade e tal, e identifica, poxa, caramba, até agora eu não encontrei um propósito na minha vida não tem sentido, né? Então, não adianta ficar ali se lamentando pelo que passou. Porque o que passou, passou. Está eternizado, é isso que aconteceu até ali. Tá? E também não tem muito por que a gente ficar olhando para frente só e pensando, pô, e agora? O que vai ser de mim? Porque o Frank vai dizer que o futuro nada mais é do que um conjunto de possibilidades. E como um conjunto de possibilidades que é, ele ainda não é efetivamente nada. Então o futuro efetivamente não existe. Ele existe somente no campo das possibilidades. Então, o que a gente tem? A gente tem o presente. Tá? O que nos compete é exatamente o presente, é o tempo presente. E no presente, sim, no presente eu consigo lidar com as consequências do tempo eternizado, que é o passado, e no presente eu consigo planejar e estruturar melhor as possibilidades do futuro. Então, o que eu diria assim, para uma pessoa nessa situação que você descreve? É se apegar à constatação que é feita no agora. Então, se eu consigo identificar que até agora eu não encontrei um sentido na vida, lembrar daquela frase que é até clichê assim, né? Mas que a melhor forma de recuperar o tempo perdido é não perdendo mais tempo. Então, eu preciso começar a buscar esse sentido agora. Vamos lá, vamos identificar. E interessante na obra do Frank que ele fala que esse próprio questionamento ele já é um sinalizador importante da busca por sentido. Ele fala que se eu me questiono sobre o sentido e eu ainda não tenho uma resposta, então eu já tenho uma resposta, que é, cara, preciso encontrar uma resposta para essa pergunta. Já tenho uma tarefa para cumprir aqui, sabe? Que é me mover para encontrar a resposta a essa pergunta. Então, nunca é tarde para a gente dar esse start, porque no final das contas, o que faz diferença na nossa vida não é pensar o tempo que ficou para trás, nem o tempo que tem para frente, mas é pensar no tempo que a gente tem agora, né? Na oportunidade, nas possibilidades que se apresentam para a gente agora. Então sempre é tempo e o tempo é hoje. E agora? Exatamente, exatamente. Influência de Santo Agostinho? Possivelmente, possivelmente. É perfeito. É praticamente o que Santo Agostinho diz, né? É, Só que eu acho que no final Santo Agostinho vai dizer que o tempo está no intelecto, aquela coisa toda, né? sim. Mas eu acho que foi. Ele com certeza deve ter tido alguma influência, porque eu trabalhei com Santo Agostinho Aham, nas minhas duas monografias, né? Da graduação e da pós. E uma coisa que me deixou sempre muito pensativo foi com relação ao tempo, né? E Santo Agostinho ele diz realmente isso, né? Que o aham, passado é uma memória, que o futuro é uma projeção e o presente é um instante, sim, uma coisa que passa e a gente não vê, né? Então, através do intelecto é que a gente consegue mensurar isso, né? sim, Aquilo que passa muito rápido, é porque às vezes eu estou com uma conversa muito boa, passando por sim. uma. Então, acho que ele é, Muito provavelmente. deve ter tido contato com certeza com Santo Agostinho. E na sua experiência na clínica, quem mais procura ajuda hoje? É o jovem ou é esse cidadão ou cidadã de meia idade? Você deu um ponto interessante, você tinha trazido isso no item anterior, e aí eu acabei falando tanto aqui que eu não lembrei de tocar nesse assunto.
quando você falou que às vezes pode ser uma dificuldade das pessoas reconhecerem que precisam de ajuda e procurarem, né? Isso é até uma coisa que eu venho percebendo uma mudança significativa. Assim, eu sempre comento sobre isso. Eu me formei em psicologia em 2013, vai fazer 12 anos esse ano da minha formatura. E eu comecei a atender ainda em 2013, segundo semestre de 2013. E aí, vamos pensar aí, né? Um pouco mais de uma década atrás, as pessoas tinham muita vergonha de fazer terapia. Era muito engraçado até. Eu atendia no centro de Petrópolis ali, e algumas pessoas, quando iam para a sessão fazer terapia, parecia que a pessoa estava indo fazer alguma coisa errada, assim, ela ia com vergonha, sabe? E aí entrava, assim, tipo aquela coisa de, será que tem alguém me vendo entrando aqui? E saía do consultório também com uma atitude, assim, uma postura meio envergonhada. E eu penso que uma coisa que foi uma virada de chave nisso foi a própria pandemia. Eu penso que ali, o ano de 2020, 2021, foi um ano que a procura pelo acompanhamento psicológico ele aumentou assim consideravelmente. Comigo, a procura foi muito grande naquele período. E eu sinto que ali foi meio geral, assim, hoje eu não conseguiria nem te definir, te precisar, assim, qual é a faixa etária que mais tem procurado. Eu vejo procura em todas as faixas etárias, assim, do jovem ao idoso, enfim, as crianças, aí claro, não por iniciativa da criança, mas dos pais, né? Mas eu vejo que de uma forma geral a procura tem acontecido em todas as faixas etárias. Eu entendo que esse reconhecimento do valor do processo psicoterapêutico, do cuidar da saúde mental, como um investimento que faz toda a diferença na vida. Eu vejo que as pessoas têm cada vez mais despertado para isso. E eu acho que isso se deve ao fato de que, de fato, a gente está vivendo um período que é muito desafiador do ponto de vista mental, e as experiências vão contagiando. Né? Às vezes a pessoa trabalha com alguém que começou a fazer terapia e ela percebe a diferença do comportamento daquela pessoa. Às vezes alguém na casa dela começou a fazer na família e ela percebe a diferença. Às vezes alguém em que ela se inspira, uma pessoa que ela acompanha na rede social, às vezes um chefe na empresa, ela vê aquela pessoa, enfim, bem resolvida, com inteligência emocional, e em um dado momento aquela pessoa fala que faz terapia, aquilo desperta para a importância daquele processo, daquele acompanhamento. Então eu vejo que hoje as pessoas buscam muito mais, e aí o paralelo que eu faço é exatamente esse, né? Se lá atrás tinha vergonha, hoje não é raro um paciente, por exemplo, postar um story na rede social mencionando alguma coisa que a gente abordou na sessão e me marcando para falar sobre acompanhamento e tal. Então, as pessoas se orgulham de estar fazendo ali, né, e falam sobre aquilo e reconhecem o valor. Eu percebo que socialmente há uma mudança significativa nessa valorização, nesse reconhecimento, sabe? Eu posso ser enganada, mas eu acho que existia um forte preconceito porque as pessoas relacionavam o atendimento psicológico à loucura. Sim, muita gente dizia, não, eu não sou louco, eu não preciso de psicólogo, psiquiatra, eu sou saudável. E Exatamente. completando o que ela está falando, eu trago isso também, nós que somos pais, né? Você que é mãe, né? Eu acho que quando a gente se torna pai e mãe, parece que a gente nasce de novo, né? E a gente fica todo o tempo tentando acertar, né? E às vezes, nem sempre a gente consegue, né? E às vezes, por influência da sociedade, às vezes um filho tem um problema e o pai acaba pensando isso. Meu filho não é louco, não é maluco, Uhum. né? E eu acho que por conta disso, muitas crianças não têm assistência, né? Exato. Você falou sobre essas questões das crianças que estão tendo cada vez mais crise de ansiedade, né? Minha esposa, que é professora, diz também muito sobre isso, né? Já aconteceu várias vezes com ela dentro de sala de aula. E eu fico pensando no seguinte, né? Primeiro, a questão da tecnologia, né? Do celular, né? Sim. O meu filho tem 5 anos, da idade dos seus mais velhos, né? Sim. E eu fico pensando assim, eu com 1, você com 4, né? Mas é muito difícil, às vezes, a gente não dar o celular, porque é influência da sociedade em si. Onde que ele passa, as pessoas estão com o celular na mão, Sim. estão falando do celular, aí o like, é aquela coisa toda que a criança já acaba ficando com aquilo ali meio que inconsciente, né? Não sei se a palavra se seria inconsciente, né? Mas acaba fazendo parte do cotidiano dela. E talvez o difícil seja isso, né? A gente conseguir segurar Sim. esse acesso às telas, né? Eu acho que alguns especialistas acabam
colocando, né, uma idade específica, Uhum. não, a tal idade, né, seria o ideal para você deixar aos poucos a criança Uhum. ou adolescente, não sei, né, começar a ter um pouco de acesso com relação às telas, né? E aí eu queria que você pudesse, de repente, dar algumas dicas, né, tanto como psicólogo como pai, Sim, com relação a isso. Que, infelizmente, eu acho que tem muitos pais que dão um celular para como se fosse uma espécie de babá, sim, sim. né? Às vezes tem preguiça de brincar com a criança, de dar fazer um passeio, né? Mas isso é muito prejudicial, né? E às vezes ela não tem noção do quanto que ela está prejudicando, Exato. né? E se você puder falar um pouquinho sobre isso, acho que seria interessante. Claro, não, esse aí é um baita tema. Tem até que me segurar, senão eu falo demais. Esse tema é importante, assim, e de fato ele é muito. Enfim, tem muitas nuances aí pra gente observar, né? É, primeiro que sim, cara, as telas são de fato muito prejudiciais para o desenvolvimento, numa série de fatores ali, né? Primeiro pela hiperestimulação, a Uhum. criança é hiperestimulada pela tela ali, né? Então isso provoca aquilo que a gente chama hoje, a gente identifica já como uma dificuldade que muitos adultos têm na concentração, na disciplina, que é o excesso de dopamina. A gente precisa experimentar prazer o tempo todo. Então tudo parece monótono, tudo parece cansativo, entediante. E aí quantas e quantas pessoas vocês devem talvez ter feito já essa experiência na vida, ou ter ouvido de algumas pessoas, eu não consigo parar para estudar, eu não consigo Uhum. parar para ler um livro. Às vezes a pessoa não consegue nem parar para conversar. Você está conversando, a pessoa está ali mexendo no celular, a cabeça está voando, você percebe que ela não está ali naquela Olhando para os conversa. lados, né? Você vê que Exatamente. tá. Aquela aceleração. Então, isso está muito associado a esse vício em dopamina. A gente precisa ter uma estimulação da dopamina o tempo todo para Uhum. experimentar essa recompensa cerebral ali recorrentemente. Isso vem em parte desse estímulo provocado pelas telas, né? Tem uma segunda coisa, e vocês que têm filhos, têm crianças, certamente já vivenciaram, já viram isso, a tela produz um efeito que não de entretenimento sobre a criança, mas é hipnótico. A tela hipnotiza a criança, Exatamente. sabe? Então, às vezes você tá lá com a criança acelerada, fazendo aquela bagunça na sala, derrubando as coisas aqui e tal. Você liga a televisão no desenho, na musiquinha que a criança gosta, ela para e olha pra tela e parece que a alma da criança foi embora ali, né? Às vezes você Tá ali chama, ela não te hipnotizada. responde. Ela não te responde. Porque se hipnotiza. É isso mesmo, é um efeito hipnótico, assim. Então, é claro que isso não pode ser benéfico, assim. E aí, quando eu digo isso, gente, pelo amor de Deus, eu tenho 4 filhos em casa, eu sei como é que é o desespero para conseguir dar conta de tudo. A gente não tem condições de pagar alguém para ajudar em casa, por exemplo. Então, eu sei que às vezes é um recurso inevitável. A TV para a gente é um recurso inevitável mesmo. A gente acaba oferecendo a tela na TV mais do que a gente gostaria, Sim. mas às vezes se faz necessário. É isso. Eu estou trabalhando, a minha esposa às vezes ali arrumando a comida, arrumando a roupa das crianças para elas irem para a escola, e se a gente não coloca um desenho para eles assistirem, eles simplesmente se machucam, quebram a casa, não funciona. Então, durante alguns momentos do dia, a gente acaba colocando. O que a gente tenta fazer em casa é fazer algumas restrições. Por exemplo, celular a gente não oferece para as Uhum. crianças. Nenhum contato com celular. É uma coisa que a gente tenta restringir. A gente tenta sempre restringir qualquer contato com tela quando a gente está nos ambientes externos ou quando a gente está no tempo livre nosso. Então a gente vai brincar, a gente sai, quando a gente está num restaurante. Às vezes eu fico pensando que as outras mesas ficam até incomodadas com a gente, assim, porque geralmente quando os pais saem com os filhos, num restaurante, alguma coisa, coloca lá um celularzinho, a criança fica ali olhando pro celular e ela acaba ficando quieta. Quando a gente sai com os nossos, eles vão fazendo uma bagunça no restaurante ali, porque eles não estão com o celular, então eles vão brincar, vão fazer outras coisas, né? Mas eu penso que o quanto menos a gente conseguir expor a tela, melhor é para a criança, tá? Até por algumas consequências que muitos pais relatam, de, por exemplo, a criança ter terror noturno, Uhum. muito associado a isso. Então a criança, às vezes, muito novinha, fica com muito tempo de tela, de novo, essa hiperestimulação ali mental, cerebral. A criança, na hora de dormir, o cérebro ainda está acelerado e a criança, às vezes, acaba tendo algum tipo de sonho, às vezes acaba ficando com um sono mais agitado, tem uma dificuldade para dormir. A criança pode desenvolver uma dificuldade na interação, na comunicação. Hoje em dia é muito comum a gente ver isso, assim, né? Inclusive, o aumento das suspeitas dos casos de TEA, por Uhum. exemplo, né, de autismo,
estão muito associados a isso também. Assim. Você tem crianças que são simplesmente privadas do convívio social. A criança não convive, a criança não interage com outras crianças. Ela não Ela sabe passa o interagir. tempo todo na tela, exatamente. Então, o comportamento que aquela criança desenvolve é um comportamento muito similar ao comportamento do TEA. E isso desperta ali, muitas vezes, a suspeita, que leva ali para uma análise, né, para uma averiguação. Então, de fato, é importante pensar nisso. A criança precisa do tempo de atenção dos pais. Eu sei que é difícil, que é desafiador, mas é importantíssimo conseguir priorizar isso, é importantíssimo. Eu sempre falo isso porque a nossa geração ela está muito habituada a se justificar a partir das exigências financeiras, né? Ah, poxa, eu queria ter mais tempo com meu filho, mas eu não consigo porque eu tenho que trabalhar. É claro que isso é verdade, a gente tem que trabalhar mesmo, sem dúvida nenhuma. Mas será que todo o tempo que a gente não está com os nossos filhos é porque de fato a gente está trabalhando ou porque de fato a gente precisa trabalhar? Eu sempre levanto essa questão porque eu já trabalhei, por exemplo, numa escola de classe média alta do Rio de Janeiro, onde eu tinha famílias ali milionárias, por exemplo. Famílias muito, muito bem sucedidas financeiramente. E as crianças não tinham contato absolutamente nenhum com os pais. Havia necessidade desses pais não terem contato nenhum com as crianças? Não havia. Mas é um estilo de vida que foi assimilado e um discurso que acaba justificando esse estilo de vida. Então a criança era acompanhada pela babá, era acompanhada pelo motorista, era acompanhada pela cozinheira, era acompanhada na escola pelos profissionais da escola, mas o pai e a mãe essa criança não via. Muitas vezes são esses funcionários que vão às reuniões de pais e mestres, né? Sim. Porque os pais não estão Não presentes. estão nem presentes, exatamente. Tem casos da criança começar a chamar de pai e mãe, a babá, Sim. ou a professora. Sim, sim. Eu já vi casos assim. Isso é muito triste, gente. Exato. E o impacto disso para o desenvolvimento da criança é muito grande. Então, isso é uma coisa que eu sempre busco falar nas oportunidades que eu tenho de orientação ali de pais, de famílias, que a nossa prioridade absoluta, isso é o contrário do que é comercializado para a gente, assim, muitas vezes, dentro da dinâmica social, a prioridade não pode ser o trabalho. O trabalho é muito importante, é claro, mas ele é uma prioridade que tem que ficar em segundo plano diante da educação dos filhos. Os filhos são a responsabilidade primeira dos pais. E o papel primordial da educação dos filhos não é da escola, é dos pais. Isso é uma outra questão também importante. Porque os pais muitas vezes lidam dessa forma, né? Chegou a idade escolar, parece que eu tenho alguém ali para terceirizar a responsabilidade, sabe? Ah, que bom, vou mandar a criança para a escola. Leva lá para a escola, que lá a professora resolve, a escola resolve. Não, a escola auxilia. Mas o protagonismo da educação dos filhos é dos pais e precisa ser dos pais. Olá, eu me chamo Rodrigo Moco e estarei oferecendo um curso aqui pelo Instituto Teológico Franciscano nos meses de março e abril, um curso de extensão em ansiedade e sentido de vida. Esse tema aqui é super atual e importante. Ele vai ser transmitido online, via Google Meet, para todo o Brasil, para todo mundo. Eu quero convidar você a fazer esse curso com a gente. Eu vou apresentar ali ao longo das semanas a proposta da logoterapia, uma abordagem muito rica, centrada nesse tema do sentido da vida, e vou mergulhar nesse tema da ansiedade, que é tão caro, tão importante, tão desafiador para a gente, identificado aí pela OMS como um dos principais temas de saúde mental do século. Eu quero convidar você a fazer esse curso com a gente. Você pode se inscrever diretamente no site do ITF e vai ser uma alegria dividir esse espaço com vocês nesse curso de extensão.